Nem todo boi tem vesícula. Tem perna viva, vesícula assim, é perna não. Muito bem. Muito bem. Hoje ganhei dos alunos kebab e doces árabes que vieram comprar na Festa das Nações. Eu perguntei, mas vocês falaram o mínimo em árabe da base, que eu não sabia o nome. Eu também não vou falar, muito bem. Características e obrigações alimentares. Sexta característica, a obrigação alimentar é incessível, ou seja, inalienável. E se a obrigação alimentar é incessível, é inalienável, eu, por óbvio, não posso ter nem cessão do crédito alimentar pelo credor e nem assunção de dívida por terceiros no lugar do devedor. Então, se ela é incessível e inalienável, o crédito alimentar não pode ser cedido pelo credor e nem um terceiro assumir a posição de devedor. Quando a gente fala de cessão de crédito, ele diz assim, ó, os créditos em regra são passíveis de cessão, salvo se a lei ou o contrato proibir. O único exemplo de lei que eu conheço que proíbe é dos alimentos, que proíbe a cessão do crédito alimentar. Não conheço mais nenhuma lei que proíba a cessão de algum tipo de crédito. Conheço o contrato que proíbe. As partes firmam e proíbem a circulação do crédito, porque querem que ele não circule. Mas, por força de acordo, tudo bem, por força de lei, só essa hipótese. Sétima característica. O crédito alimentar é incompensável. Se vocês olharem aí nos artigos da compensação, vocês vão ver um artigo que diz assim: a diferença de causas não impede a compensação. Então, por exemplo, o fato de uma dívida se originar do ilícito e a outra se originar do ato lícito, elas podem se compensar. Mas o próprio código diz: contudo, não se compensam. Ele traz um rol de dívidas incompensáveis. Uma delas é a dívida alimentar. E a outra é a que decorre do esbulho, do furto, do comodato, do mundo, está lá. As dívidas que não se compensam, eu vou deixar as obrigações. E daí vocês vão perguntar, Simão, por que a dívida alimentar não se compensa? Vamos dar um caso concreto que é comum na jurisprudência brasileira. O pai, todo mês, tem um desconto em folha de R$5.000 para a pensão alimentícia. Chega o 13º salário e a empresa erra e faz 2 descontos, o salário e no 13º. Portanto, o pai, naquele mês que deveria pagar 5, pagou 10. Alguns advogados familiaristas até dizem, tem essa, sabe, que família direito do jeitinho. Ah, não, mas talvez ele vá pagar 2 vezes, porque o 13º vai ajudar a comprar o material escolar. Onde é que está escrito isso? Ah, que janeiro tem mais IPTU, IPVA, então tem que pagar 2 vezes. Por que está escrito no acordo ou na sentença? Não vai ter uma presunção que em dezembro eu pago 2 vezes a pensão. Mas os familiaristas têm que sair por essas quantidades. Daí, pagou 2 vezes. O que era assim, tem um bicho voando, mas de belo. Pode ficar tranquilo. Nem ataca e nem traz azar para os alguns. Esse é o bem. Você nasceu o filme Bernardo Vieira? Não, não. Não é bem nascido nessa época. Anos 80 isso não era nascido, com certeza. Eles andavam numa livela pelos planos na Flórida para salvar uma mulher sequestrada. Essa história. Bom, então, pagou 2 vezes. O que a gente podia falar na compensação? No mês de dezembro pagou 2 vezes 5.000, janeiro não paga, compensa, acabou a dívida. Então, paga em janeiro, que você recebe, mas tudo certo. Por que a lei proíbe a compensação alimentar? Uma questão simples. Se ela fosse possível, o fato de eu receber 2 vezes
guardei o dinheiro e o dinheiro está guardado. Então, a ideia de compensabilidade é uma ideia de preservação do mínimo essencial de quem recebe os alimentos. Agora, existe um problema, vamos de novo. Tá bom, não dá para compensar. Também sabe por que as pessoas querem evitar isso? Senão o pai fala assim, para a mãe, esse mês eu estou depositando a pensão não 5 mil, 4.900. Por que 100 reais? Eu fui ao shopping e comprei uma calça para o Joãozinho. Ele quer bater para compensar o que não deveria ter dado, para evitar essa confusão, tem que ser muito pensado. Só que vai ter um problema. Se eu paguei 2 vezes, a criança recebeu 10 e só deveria receber 5. Há um problema sério. Houve um deslocamento patrimonial equivocado. Então, a jurisprudência entendeu que quando ocorre isso, pagar 2 vezes, pagar mais, o valor pago a mais, reparem, contra a lei, vou dizer agora, pode ser compensado, mas não aquela compensação de 100%, uma compensação fracionada. O que o juiz faz normalmente? O pai fala assim, paguei 2 vezes, e devolve o dinheiro. Vamos parcelar de 5, 10 vezes, e você vai pagando um pouquinho menos por mês para compensar. Por quê? Também não é justo o pai pagar 2 vezes, tem que pagar uma. E também não pode a criança ficar sem os alimentos. Então, no final, a compensação acaba sendo feita com um grande salário do sistema brasileiro. A lei diz que não cabe e não é automática. Você vai precisar pedir para o juiz. Juiz, paguei 2 vezes. Quero receber de volta. Então, o senhor paga menos e aceita diluir essa dívida do tempo. Então, essa incompensabilidade é uma meia-verdade. Mas querem ver o problema disso? Querem ver o problema disso? A próxima consequência é que a dívida alimentar é irrepetível. Ou seja, irrepetível é pedir a coisa de volta. Se a dívida alimentar é irrepetível, eu não posso pedir de volta mesmo tendo pago a mais. Ou mesmo tendo pago aqui não devo. Quando os 2 exemplos práticos, pagar mais e pagar aqui não devo. O primeiro exemplo do pagar mais é assim. O autor da ação alimentar pede 10. O juiz concede um crédito liminarmente de 10. E eu não recorro. Estou pagando 10. Passam-se os meses, ocorre a dilação probatória e após ouvir provas, documentos, etc., o juiz conclui que a pensão devida era 6, não 10. E a sentença fala 6, não 10. Só que o problema, até chegar na lição 6, eu paguei 10, 10, 10, 10, então eu não posso pedir os 4 de volta, porque os alimentos são irrepetíveis. Está bem claro isso? Por isso, o que faz o advogado? Ele agrava na liminar para tentar baixar o valor. Só que daí tem um segundo problema. Foi um dos processos que eu mais tive prazer em ganhar na minha vida. Olha o que acontece. A lei de alimentos diz, doutor, que quando fixar os alimentos, eles têm efeitos retroativos. Então, vamos ao seguinte. 10 caiu para 6. Eu não devolvo 4. Daqui para frente eu pago 6. Mas pode acontecer o contrário. Ser 6 e subir para 10. Então, vocês entenderam que o irrepetível é, se é 10 fixado, mas o real é 6 no mérito, acabou, perdi 4. Agora tem um outro problema. Pode ser fixado o valor de 6 e no mérito 10. Eu estou devendo 4 desde quando? Desde a concessão da liminar. Ou seja, no dia seguinte à fixação dos alimentos definitivos, eu posso ser devedor de todo o período dos provisórios. Está claro isso, senhores? Por isso que o processo de família é uma roleta russa. Que daí, peraí, deixa eu fazer uma outra questão interessante. Se eu agora fui condenado, fixado liminarmente o valor em 10, eu, Simão, não paguei 10, eu
paguei 6. Eu desculpo ele. Mas chega a sentença e diz 6. É retroagido. Eu paguei o que a sentença disse, mas não paguei o que a liminar disse. Está entendendo a prova prática? Eu estou ou não estou devendo alimentos? Então vou fazer os 3 cenários para vocês entenderem. Se eu pago 10 liminarmente e a sentença diz que é 6, eu não posso repetir o fato. O que está pago é repetido. Se eu pago 6 liminarmente e a sentença diz que é 10, eu sou devedor de 4 desde a concessão da liminar. Eu estou com uma dívida porque eu paguei menos do que eu devia. Tudo bem aqui? Agora o segundo problema. A liminar diz 10, eu descumpro a liminar e pago 6. E a sentença diz que é 6. E o acórdão diz que é 6. Só que eu tinha uma liminar vigente por 5, 6 meses, um ano de 110. E nesse momento, doutora, que o juiz disse que é 6, a parte contrária está executando os 4 de diferença também, certo? E já pediu minha prisão, por não pagar alimento, certo? Então eu tenho uma execução correndo de uma liminar que não foi confirmada. Os alimentos foram reduzidos. E aí, como é que eu? Esse é o terceiro ponto. Essa execução tem que ser extinta, que afinal se eu paguei 6 e a sentença disse 6, a liminar de 10 claramente está errada, porque os alimentos efetivos são menores que os provisórios, ou a execução prossegue. Eu diria que é o primeiro caso. Na verdade, a lógica militar é que se há uma retroatividade, o que era 10, liminarmente eu paguei 6, e o acordo, a sentença do acordo diz que é 6, eu não devo nada, porque eu paguei o que disse, não na decisão provisória, mas na definitiva. Foi como eu no STJ uma vez. O TJ mandou pagar a diferença, também deixou a diferença, o STJ reformou, retroagiu o que deu. Mas hoje há uma corrente de jurisprudência muito firme, proalimentando aqueles que recebem os alimentos, dizendo que esse valor não morre, que as execuções prosseguem, sob pena de tornar inútil a fixação liminar de alimentos. É um erro grave esse. Se havia um erro na decisão liminar que eu corrijo a sentença, eu tenho que pagar o erro da liminar, tenho que pagar só o que está na sentença. Mas há uma orientação forte de que essas execuções prosseguem. Isso para mim é enriquecimento sem causa. Se o juiz errou no 10 e a sentença disse 6 e o acordo confirmou 6, é 6, não é 10. E é 6 que eu devo. E se paguei 6, não devo nada. Fala. A sua pergunta é ótima. Em enriquecimento sem causa, se eu paguei 10 e o valor total era 6 e eu paguei 4 a mais todo mês, por que não é sem causa antes que se aprendeu nas jornadas de domingo lá em Brasília? O texto de lei, que diz não repete. Então não tem sem causa se a lei dá causa. É o erro da professora Maria Perenice. Tudo é sem causa, está na lei. Ah, mas a lei queria sem causa. Se der na lei, tem causa. Você pode não gostar da lei, que ele não está ali, mas causa tem. Então por que não pode ser um enriquecimento sem causa? Porque a lei nos torna irrepetíveis. Então a causa é a lei. Agora, sabe onde está mais briga agora? Os chamados alimentos gravídicos. Já viram falar dos alimentos gravídicos? Havia indícios de que uma pessoa é pai de uma criança, o juiz fixa alimentos desde o momento da gravidez. Então não é próprio nascimento. Começa para a própria gestante. Tanto que tem lá, na lei dos alimentos gravídicos, até cuidados médicos com a gestante, que não tem a ver com o bem-estar da criança, o próprio bem-estar dela. Então os alimentos gravídicos, eles são fixados, é uma coisa estranha, porque quem que é o titular dos alimentos gravídicos? Né? Daí a alguns menos a gravidez. A gravidez não é sujeita de direitos, é o estado físico da mulher. Então a gravidez não pode ser titular de direito à gravidez. Ou é a gestante, ou é o nascituro. No caso da lei, é a gestante. Tanto é a gestante, que a própria lei diz que no momento que nasce a criança, eu altero o polo ativo e o nascituro, agora nascido, passa a ser uma autorização. Então, quem é titular de alimentos gravídicos é a gestante.
Quando nasce a criança assume o lote. Só que esses alimentos gravídicos, eles são fixados por indícios de paternidade. Indícios de paternidade. O senhor, por exemplo, o senhor está pedindo, o senhor é pai. O senhor está dando um indício da sua paternidade. O relacionamento íntimo ou social? Íntimo. Como é que a pessoa vai provar que o seu relacionamento íntimo? Hoje em dia, a prova é o WhatsApp. O senhor matou a charada. O senhor não tem relacionamento íntimo por WhatsApp. Repare, é exatamente isso. Hoje em dia, tudo é o WhatsApp. Tudo é WhatsApp. Antigamente eu dizia fotos e rede social. Você pode ter foto e rede social, mas o WhatsApp é matador, é destruidor. Então ela vai, pega, faz uma ata notarial, o notário anota seu número, pega a sua foto lá do doutor, põe bem grande na ata, e você fala assim, querida, quando nós vamos transar? E ela respondeu, eu estou ciente que você fala, vamos para a festa, Deus ajuda, pronto, o senhor virou pai. Agora, a hora que o senhor virou pai, já chega a eliminar na sua casa, o senhor está tranquilo, para que lá São Francisco virou oficial, alimentos, gravite. Daí o senhor falou assim, mas escuta, não tinha um relacionamento aberto? Já pode, está aberto. Quem disse que você só transou comigo? Eu falei assim, não. Eu não disse que é só com você, eu casei com vários relacionamentos que era aberto, eu escolhi você como pai. Eu? Por quê? Você é um trouxa. Eu quero você vai ser pai. Daí, qual é o problema prático disso? O problema prático disso? O juiz já está eliminado, filho, já está desembolsando, já está show de demanda. E daí ele vai ter que fazer a prova de que ele pode ter outros pais. Claro que pode, as pessoas não têm relações monogâmicas necessariamente. Pode ser até um sexo eventual da palavra sexo. Ah, troca o WhatsApp, que delícia, o sexo nunca mais é a menina, nunca mais é o cara, mas transaram naquele dia. E daí tem um problema, porque chega a fatura, sem haver certeza da paternidade. Não há certeza. Há indícios, que são as conversas do WhatsApp. E se o senhor não dormir, toma cuidado. Vai dar para eu já vi. Fica lá o senhor exposto. E o juiz olha, todo mundo olha no fórum. Bom, daí o que acontece? O senhor está pagando a conta. Nasce criança. Faz o DNA. Faz o DNA. Ele não é pai. Mas nessa altura ele já pagou a gravidez toda, os alimentos gravídicos. E alguns meses para essa criança recém-nascida. Já pagou. Já saiu do bolso. Os alimentos são irrepetíveis, certo? Isso quer dizer o quê? O senhor não pode pedir de volta. Não pode. Não pode pedir de volta. Não pode. Porque eles são irrepetíveis. Então, para evitar essa situação, eu chamaria que pode ser inclusive de abuso de direito. Há uma construção sólida na jurisprudência. Se aquela imputação de paternidade foi feita com dolo ou culpa grave, ela tem que pagar, não repetir, na forma de indenização. Ou seja, não é que eu vou pedir de volta o que eu paguei, é indenizar pelo dano causado por dolo e culpa grave. O dolo é a intenção de causar o prejuízo. Então, por exemplo, naquela noite, uma noite de carnaval, e ela manteve relação sexual com mais de uma pessoa. Ela dolosamente omite. Eu sou isso para ela, mas você me contou que você transou com todos. E ela era testemunha para isso. Ela transou com vários, ela escolheu. Isso é culpa grave. Ela pode não ter querido te prejudicar, mas é culpa grave. Ela tinha que falar, não foi só isso. Então aí eu não posso ter uma limitação. O dolo ou culpa grave. E a culpa grave ao dolo se equipara desde a fórmula romana do jurisconsulto leva. Mas o maior problema de repetição dos alimentos na prática, alimentos gravídicos por um só pai, ou alimentos majorados ou diminuídos, se eu posso ir de volta, eu posso ir de volta, resultado de volta. Além de alimentos, manda retroagir. Se retroagir, em tese, eu paguei bem, deveria poder repetir. Mas não posso repetir, porque a lei torna os alimentos irrepetíveis. E aí, o senhor vai me perguntar, isso é justo? Na justiça do Justiniano, sum quid tribui, é justo? É claro que é justo.
É claro que é justo. Por que é justo? Porque eu estou olhando uma ótica de necessidade do básico e direito à vida. Então aí tem que sacrificar os valores. É isso. Eu já fiz isso, já peguei isso até para fora de São Paulo. Mas isso é estratégia. Agora, só um detalhe. Os senhores têm que ver aquele filme, eu já falei para os senhores, que eu vi no SBT quando era criança, chamado A Escolha de Sofrer. Só que se você não tinha parado o filme inteiro, na parte final, que é a Escolha de Sofrer, acabou o filme que tinha parado o filme. Então eu entendi qual era a escolha, até ficar adulto, eu não tinha internet. Até ficar adulto. E daí um dia eu fiquei adulto e falava qual que era a escolha de sofrer. O sistema jurídico ele faz escolha de sofrer. E essa é uma escolha que vai ter um perde-perde. Ou perde o alimentando, ou perde o alimentante. A lei jogou o ônus ao alimentante. Não é um jogo de ganha-perde. Qualquer decisão da lei, aliás, vocês também podem, se não se escolher o que é, mas vocês podem aprender aqui a idade da fraude contra credores. Cuidando de dano, esqueci não, cuide lucro da dano. Tem horas que eu evito um dano, tem horas que eu evito um lucro. Claro que deixar de ganhar é melhor do que perder. É o jeito que vai prestigiar a ideia de deixar de ganhar. São negócios justos para tudo. Mas às vezes é cuidando, evitando dos dois lados. E aqui são danos dos dois lados. Fala, Matheus. Em tese, eu não poderia ter, porque se os alimentos foram reduzidos, aquilo voltou, eu não tive mora, né? Eu não tive, porque voltou o tempo. Estava errado. Mas se eu considerar aquilo lá cobrava com multa, se tiver multa no acordo, ou com juros, se for por acordo, e mais pode ser uma parte. Sim. Em tese, sim, porque os dois praticaram uma atividade de risco. Os antigos usavam uma expressão que era extremamente desairosa às mulheres, muito feia, mas que é exatamente isso. E hoje isso não é mais ser mulher, porque a relação sexual qualquer pessoa pode manter também. Não é mais uma questão da mulher ser uma mulher, etc. Que é certo que flui com isso. A maior defesa no tempo do LHA, da investigação de fatalidade, era exception, que é defesa, certo? Pluri, muitos. Concumbêncio, deitar-se com. Popular, não ter relação sexual. São chamadas relações sexuais múltiplas. Nesse caso, se assim, a gente reconhece que o outro é parte do outro, não, do outro não. Explico por quê. Porque como os alimentos gravídicos são pagos primeiro para grávida, depois para criança, cobrar do outro só comprova de que o outro sabia e participou do ato ilícito junto. Senão tem que ser quem recebeu. Porque quem causou o dano foi ele. Não foi a... Vamos lá pensar aqui. João engravida Maria. Maria atribui a gravidez a José. Não é a gravidez que causou dano, é a atribuição de gravidez. E quem fez? Não foi o pai biológico, foi a mãe ou a ultrapassação. Ele vai dizer, mas que eu fiz? Não fiz nada. Essa quem sabia. Se soubesse, ele ia pagar o eu. Então não dá para imputar ao pai. Então, a ultrapassação entre os dois é uma forma de divisão de despesas até que os dois participaram do ato sexual. Até que se descubra o verdadeiro pai. Eu não acho mal. Mas aí não é culpa grave. Não, os dois. E não tem indenização. Não tem. Daí os dois pagaram, pagou, então. Fizeram a famosa festinha, né? É. Teve aquele caso famoso da festinha lá de Goiás. Bom, isso não é o caso. Virou jurisprudência depois da festinha de Goiás. Virou jurisprudência. É julgado, circulou em todos os meios jurídicos o problema de Goiás na festinha que ocorreu lá. Bom, eu quero ver combinado com o julgado que uma certa coisa vai acontecer aqui. Mas o calor da coisa ocorreu. E aquele que foi acabou com a indenização. Entendeu? Conclusão do juiz eu digo mesmo. Ele faz todas as festinhas, assumiu o risco de tudo, inclusive disso. Então o senhor não pode reclamar se aconteceu isso. O senhor lembra da sua língua portuguesa? Uma moça assim, Não, sei. mais ou menos isso.
que é mais grave que a surdez. Bom, então aqui nós temos que a obrigação que eu tenho é impenhorável. Ou seja, o crédito alimentar não pode ser penhorado pelos credores do credor, pelos credores do alimentando. Porque se esse crédito garante subsistência de quem recebe, se os credores pudessem penhorar, o titular do crédito passava fora. Então, por exemplo, a criança que está recebendo pensão, pela sua mãe, representada pela sua mãe, tem uma dívida com a escola. A escola não pode penhorar a pensão para se pagar, porque tiraria o vínculo existencial do menor. Então esse crédito é impenhorável. E chegamos a 10ª característica é que esse crédito não se sujeita à arbitragem. Não está no rol das discussões que podem passar por arbitragem. Hoje há uma grande, mesmo, enorme celeuma na arbitrabilidade das questões de família. Por que há uma grande celeuma? Porque sempre se entendeu que só ia arbitragem nos direitos patrimoniais disponíveis. Que o que fosse indisponível nos provas como a luta do juiz. Só que de repente, alguns advogados de família e sucessores resolveram se tornar árbitros de família e sucessores. E há uma celeuma, há um grupo de familiaristas que diz: se forem questões puramente patrimoniais, tudo bem. E há um grupo que diz: não, família é só no judiciário. Uma certeza existe: direitos de menores incapazes não são passíveis de arbitragem. Não são passíveis de arbitragem. E, portanto, ninguém pode discutir patrimônio de menor perante os arbitrários. Isso é certeza. Isso nem os que defendem a arbitrabilidade das questões defendem. Outra coisa que é certeza: alimentos, mesmo entre cônjuges maiores incapazes, não é arbitrável, porque é matéria de ordem pública. É um mínimo essencial. Então, o que sobraria para a arbitragem se não pode discutir entre menores, de incapazes e também não se pode discutir alimentos? Basicamente, partindo com isso. Os senhores, essa altura, devem se lembrar que eu já lhes disse que eu posso, no Brasil, me divorciar sem partilhamento. A partilha é o momento subsequente do divórcio. Acabou o casamento, ou até acabou o estável, e nós vamos partilhar os bens. Essa partilha é sujeita à arbitragem, segundo alguns autores. Mas, por exemplo, o professor Cartucci, quando ele está, por exemplo, que é favorável à arbitragem para a partilha de bens, principalmente quando tem empresa, tá? Mário Delgado. Mário Delgado é a favor da arbitragem para questão patrimonial de família. Se vocês olharem, por exemplo, o pensamento do professor Cartucci, o Cartucci tem ódio. Vocês soltaram na mesma frase, arbitragem de família, ele não ouviu direito, ele sai gritando e xingando. E ele faz assim agora. Agora ele gosta de fazer coisas na prática. Ele faz assim. Por exemplo, nesse nosso grupo, tem 10 pessoas por exemplo. Quem aqui é árbitro? Quem já fez arbitragem de família? Eu já fiz, isso é pior. Só que eu não posso contar para ele. Eu fiz arbitragem de família. E qual que era a arbitragem de família? O que aconteceu? Uma grande empresa no estado do Nordeste, o pai chegou com os precisos e falou assim: ó, estou ficando velho, eu quero passar isso para vocês, antes de começar a preparar a instituição. Ele passou uma parte do posto para cada um dos dois filhos. Um dos filhos acabou gastando tudo que recebeu e foi bater na porta do pai e pedir mais. O que aconteceu então? O velho, a velha e os três filhos chegaram a um acordo. Mas qual que era o meio deles? Que eles fizessem aquele acordo, o outro descumprisse e cada vez batesse na porta um pouquinho mais. Então eles pediram, no procedimento arbitral aqui na Fiesp, que um árbitro dissesse se as cláusulas contratuais desse acordo eram ou não válidas
e se produziam efeitos. Para evitar que um dos filhos, depois de ganhar a parte dele, voltasse ao judiciário para discutir a parte dele. Então eu fui árbitro único, foi exatamente, a arbitragem acabou no dia 10 de março de 20, pouquinho antes da pandemia. Eu recebi os quesitos, eram uns 12 quesitos, para analisar doações e outras coisas que a empresa. Eu fui árbitro de uma questão familiar, era uma partilha, tá certo? Então, eu não posso dizer para os senhores que ninguém, eu já fiz partilha em família, mas eram os maiores e capazes, envolvia o quê? Imóveis e empresas. Não tinha menor, não tinha incapaz, não tinha menos. Mas guardem que hoje há um grande bicho para se ganhar dinheiro, que é a arbitragem em família. Questões puramente patrimoniais, que não envolvam menores, incapazes, nem direitos indisponíveis. Bom, agora eu vou responder o colega da segunda-feira, que ficou até hoje, a transmissão mortis causa da obrigação. A obrigação, a transmissão mortis causa da obrigação. Artigo 1707 do Código Civil. Historicamente, a obrigação alimentar é intransmissível. Morreu o devedor, para de pagar. Morreu o credor, para de receber. Não há na doutrina problema com a segunda parte da afirmação. Morreu o credor, para de receber. Deixa eu explicar de novo para vocês. Se o ex-marido paga a pensão para a ex-mulher e ela falece aos 80 anos, ele vai parar de pagar a pensão. Ah, mas os filhos ainda não. A pensão é personalista. Então morreu o credor, a obrigação se extingue. Aí não há dúvida, aí não há controvérsia. Morreu o credor, a obrigação se extingue. A obrigação alimentar não pode ir para os filhos do credor que enviam as custas da pensão que ela não. Não, acabou. Morreu o credor, acabou. O problema é morreu o devedor. Historicamente, morreu o devedor, acabou a pensão. O problema é que o Código Civil atual, no artigo 1707, ele tem uma redação. Alguém vai com o artigo 1707? Lê, por favor, Gonçalo. Pode o credor não exercer, porém, e é vedado denunciar bem sem conjunto. Então não é o 1707, né? É o 1708? O casamento quando eu estava Cessa. nós Então o 1709 é um desses aí. no casamento, Então vai para cima desse. Deixa eu olhar para você. Sabe a redação? Não. Mas eu sei que está aí. 1701. Aqui o juiz da separação litigiosa, manutenção dos filhos, deve necessitar, forma do casamento, resolva a terceira. É 1700, né? É isso que diz 1700. a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1694. 1694. Lê o 694, por favor. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos que necessitam para viver de modo compatível com sua condição social, inclusive para atender às necessidades de educação. Parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante, sem cuja opção ligada. Parágrafo 2º. Os alimentos não serão apenas os indispensáveis à subsistência, mas as situações de necessidade para a Mas o 1700 fala em transmissão da obrigação alimentar. Ou se a obrigação alimentar se transmite, nós temos três possibilidades. Só transmite aquilo que eu deveria ter pago que eu paguei, eu vou chamar de dívida alimentar inversa, ok? Eu atrasei um mês, atrasei 2 meses, atrasei 3 meses, morri. Transmite a dívida, as prestações já vencidas e não pagas? Segunda possibilidade. Não. Transmite também as prestações futuras. Aquelas que se vencem após a morte do devedor. E nessa hipótese, cabe uma segunda pergunta. Quem paga? Os pobres.
os bens do devedor pagam suas dívidas. Então o espólio do falecido vai pagar as pensões futuras. Até quando? Até quando? Ou uma outra leitura. As prestações futuras são devidas, pós-mortem, mas são pagas pelos herdeiros do devedor com os seus próprios bens, aqueles que eles tinham antes da morte. Vocês vão ver comigo, sucessores, que a terceira teoria não se habilita no sistema, porque as dívidas do morto se pagam do patrimônio do morto, e não dos próprios herdeiros. Chama, a responsabilidade não vai ultra, além, vires, forças hereditárias, além da sua herança. 1793. Então a ideia do herdeiro pagar com o seu próprio patrimônio dívida do seu pai, esquece. Então, isso não se coloca. Sobram duas possibilidades. Eu só poder imputar ao espólio dívidas pretéritas antes da morte, ou continuar imputando ao espólio dívidas, prestações alimentícias vencidas após a morte. Eu escrevi várias colunas, acho que umas 3 na carta forense, sobre esse tema. Mas quando o doutor perguntou segunda-feira, eu falei, vamos pensar em escutar. Porque veja, se a obrigação alimentar se transmite, e a lei não contém palavras úteis, a transmissão não é do débito, é da obrigação. Certo? E a obrigação é composta por 2 elementos. Já pus na lousa várias vezes. Schuld e Haft. Débito e obrigatio, em latim. Então, segundo a teoria de Pintz, se há uma transmissão da obrigação, ela vai inteira. Dívida e responsabilidade. Se há transmissão de parcela vencida, eu vou pensar em coisas que já chegaram no termo e não foram inadimplidas. Esse artigo, eu mostrei a evolução, Código 16, Lei de Alimentos, Código 2002, para mostrar como é que era essa história. Isso flutuou na história da codificação brasileira. Mas eu não tenho dúvida quando eu afirmo que quando a lei diz que transfere a obrigação alimentar, o que ela quer dizer? Todos os alimentos vencidos após a morte, até que ocorra a extinção do pagamento por qualquer razão, são pagos por espólio. É isso que ela diz. São pagos por espólio. O espólio prossegue pagando alimentos para o credor, até o momento da extinção. Isso é óbvio, porque se não fosse assim, não precisava dizer transmite a obrigação alimentícia. Só podia dizer, o espólio paga as prestações já vencidas. A lei foi mais longe disso. Agora eu confesso aos senhores que faz tempo que eu não vejo jurisprudência nesse assunto. Mas saiu um julgado emblemático, que eu comentei naquela época, já faz alguns anos, tá? Não é de hoje. Com a ministra Galotti. E a ministra Galotti teve exatamente decidido na STJ se eu transmitia a obrigação dali para frente ou só as prestações vencidas. O professor acha que a STJ decidiu que o espólio continua pagando as pensões que o morto devia, ou que o espólio só responde por dívidas anteriores à morte mais pagas? A ministra Galotti disse que são dívidas anteriores à morte mais pagas. Então ela está julgando de acordo com a relação anterior da lei, não do atual código. Foi isso mesmo. Prevaleceu nesse julgado a ideia de que o espólio paga o que foi vencido e não paga antes da morte. Então vamos dar um exemplo aqui, puramente acadêmico, certo? Hoje eu paguei, dia 10, a pensão, e morri, o espólio não paga nada. No dia que eu morri, foi tudo pago. Essa é uma leitura que, no fundo, nega a transmissão das obrigações e mantém viva a lei anterior, a lei dos alimentos, antes da vigência do código. Então, no fundo,
O senhor que me perguntou sobre transmissão mortes causas dos alimentos, a jurisprudência que eu conheço, esse julgado, não sei se tiveram outros, depois a gente pode até levantar, surgiram outros depois, é por uma interpretação restritiva dessa transmissão. Só transmite a dívida em aberto, vencida e não paga. E nós precisamos do que? O que gera um problema, que foi o que eu enfrentei aqui no PJ. Eu perdi umas 3, 4 causas no PJ, com muita alegria, porque eu falei que eu estava cedido. Uma das sucessões que eu controlo a própria para vocês, do testamento permitiu inventar essa sucessão do testamento. Eu vou explicar uma vez uma câmara, o problema é o seguinte. Eu tenho uma mulher que vive um estado com um homem. Ela tem um patrimônio moderado, ele tem um grande patrimônio e moram juntos, na mesma casa. Portanto, supermercado, seguro de saúde, tudo ele paga. Ficou lá 20, 30 anos nessa vida de companheiros, de dois estados civis, tá? Ela tinha filhos no casamento, ele tinha filhos no outro, os dois não tiveram filhos. Um dia ele morre. E a briga foi grande, porque ela, quando ele morreu, ela estava na Itália, no casamento de outro filho, dele, que não era dele, era só dela. Ela volta, morreu no velório, etc. E chega em casa, o filho dele tinha trocado a fechadura da casa, que ela morava com 20 anos com o pai. Trocado, sim. Pelo artigo 1790 do Código Civil, esse interesse só dele. Você não concorre e, portanto, você não tem propriedade de herança, você não entra mais aqui. Ele tem um cachorro, o cachorro vai morrer de fome, você não levar chaveiro para tirar a fechadura, para tirar o cachorro que vai morrer de fome, liminar para salvar o cachorro. Dá tudo certo, daí surge um problema jurídico. Qual o problema jurídico? Aquela senhora precisava de alimentos? Não, porque ele vivia no seu companheiro. Quando ela passou a precisar? No dia seguinte à morte. Se eu entrasse em situação no dia anterior, eu perdia. Ela estava morando com o cara, dividindo toda a vida dela com ele. Eu não ia entrar em ação no dia anterior, pedindo alimentos. No dia que ela morre, eu entro em ação, pedindo para criar um vínculo alimentício com quem? Com o espólio, invocando esse artigo. Se a obrigação se transmite, ela pode surgir depois, sob pena de gerar um problema prático. Que é qual? A pessoa que precisa no dia seguinte à morte vai para a rua da natura, porque eu tenho que pedir. E aí, essa sustentação foi muito divertida. Eu adorava fazer isso no PJ, porque era situações difíceis, só eu aprender, mas para deixar os embargadores assim, pensativos sobre o caso. Então, apareceu? Vamos ver se você está dando bem aí. Eu ia falar mal de você exatamente agora. Aquelas suas teses erradas sobre casamento com cachorro, etc. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar da sucessão do companheiro. O que aconteceu? Eu fui ao PJ e defini a seguinte tese. A tese era linda. Aliás, foi muito engraçado, que o advogado que sustentou antes de mim começou dizendo assim: eu quero avisar vocês. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu era mais novo também. Eu quero avisar vossas excelências que eu falo aqui na qualidade de presidente do IBNFAN descalvado. E eu era diretor-geral do Diretor Nacional. O doutor aqui eu falo na qualidade de dono da bola. Daí que ele falou, não teve que falar. Eu falei, excelências, eu quero dizer o seguinte. Eu sei que o problema jurídico que resolver, e que está na mão das excelências, não está na minha. A minha cliente passou a passar fome após a morte do companheiro. Ela não passava fome antes, eu não podia entrar passando. Agora ela está na penúria. Se a possibilidade da obrigação alimentar não permitir essa construção pós-morte, vocês estão pondo no olho da rua, na amargura, muita gente precisa de alimentos pós-morte. Mas eu não tenho problema com isso, porque eu escrevo um livro. E desses são vossas excelências. Acho que eu suspeitei por 30 segundos. Parei. Quando eu acabei de falar isso tudo, vira o desembargador, que é um excelente amigo. Aliás, lá aquela câmara, por acaso, os três eram bastante amigos. Que é o desembargador aí do Juliane. E começa a dizer assim: o doutor que era presidente do Defesa de São Paulo, eu quero dizer aos seus irmãos, aos seus amigos, nos trabalhos de vida e família, à frente do Defesa Nacional, ele levantou minha mão, agora eu não. Mas, eu quero dizer o seguinte para vocês: os senhores não têm razão. Se nós fecharmos a porta dos alimentos pós-morte, nós estamos deixando a língua muita gente só precisa após a morte. Nós negaríamos a eficácia da ideia de solidariedade familiar. Isso seria
extremamente errado. Eu falei, nossa, como eu estou indo bem na explicação. Ele fala assim, mas no caso concreto não, porque ela é rica. Começou a ler a lista de bens que a tinha. E me derrubou no fato. Não na lei, entendeu? Mas eu perdi de qualquer jeito. Eu fui derrubado, eu perdi no fato. Daí o Loureiro, que também julgou, também seguiu essa linha de pensamento, e eu perdi. Mas eu pergunto, a inexistência de necessidade antes da morte só surge no minuto seguinte da morte. Se o direito civil não cuida daqui para as questões previdenciais, vai para o Estado, certo? É a única forma de exílio se negar a cuidar do assunto. Na linha da ministra Isabel Galotti, desse julgado que eu comentei com os senhores, é isso mesmo. Morreu, para de pagar a pensão, e INSS que paga, só tem que precisar. Dívidas antigas, escolhe o pago, e se eu necessito só pós-morte, INSS que paga. É uma leitura extremamente restritiva da categoria dos alimentos. Ficou bem claro? Muito restritiva. No fundo, ela ressuscita o texto de lei do Código 16. Ressuscita. Traz a vida. Devolve como a fênix. O senhor falou que o credor ele não pode penhorar alimentos do alimentante. Não. Mas em relação ao alimentante, o alimentante entra numa dívida e ele tem que pagar alimentos do dependente. O credor pode penhorar todo o valor que o alimentante recebe e parte dela vai para o alimentante? É uma boa pergunta. Se eu devo alimentos para você, o meu credor penhora tudo que eu tenho e eu não consigo te pagar. Eu posso pedir para liberar a penhora para pagar para você, porque a dívida alimentar tem preferência? Tem que ser isso. Não tem outra resposta. O alimentando vai dizer, credor do alimentante, uma parte tem que pagar para mim. Porque a minha dívida tem preferência. Claro, tem que ser uma solução jurídica. Essa leitura da Miss Isabel já não é nova. Eu não sei se houve alguma revolução de jurisprudência do STJ, mas desconfio que não, porque quando surge, normalmente, no grupo jurídico entre os temas em pauta. Mas o ANF vai levantar se depois daquela famosa decisão da Galotti houve mais alguma sobre transmissão da obrigação alimentar. Bom, essa é uma outra pergunta. Se eu seguir o texto frio do Código Civil de transmissibilidade da obrigação alimentar contra as prestações vincendas pós-mortem, até quando ela vai? Eu tenho uma tese que essas prestações alimentares pós-morte só podem atingir a parte disponível e não a legítima. Então elas vão até quando? Primeiro, até o momento que cessar a obrigação alimentar. Ela pode cessar, por exemplo, porque a pessoa não precisa mais, por um novo casamento, ou seja, há causas de extinção outras. Mas vamos pensar que ela precisa até o final da vida, que não vai aparecer nenhuma causa. Eu sempre defendi que os alimentos tinham que ser pagos da parte disponível, porque senão seria uma forma de fulminar a legítima, admitir alimentos da parte legítima. Então vamos pensar que o falecido deixou R$1 milhão. Ele tem 2 filhos. E eu transmito a obrigação alimentar para pagar com 500 mil, porque 500 mil é legítimo. Se você entender que o credor dos alimentos tem um direito que só cessa quando efetivamente cessar a causa, casamento, união estável, maioridade, ou quando acabar o patrimônio, a legítima fica inteira fulminada pela transmissão da obrigação alimentar. Me parece que isso não poderia ocorrer, mas isso é super, mega, hiper polêmico. O que se vê hoje, como a leitura restritiva só transmite dívidas já vencidas, é mais fácil fazer a conta do que transmitir a própria obrigação que se perpetuaria no tempo. Dito isto, vamos então trabalhar a... Qual? Mais cotidiana, me parece que aplica essa ideia, só dívida vencida. Não transmite mais nada. Dá importante. Escolhe o pai, só paga o dia da vencida. Não sei se tem outra solução, mas acho que essa é a mesma. Bom, classificação dos alimentos. Primeiro, quanto às suas fontes.
Os alimentos podem ser legais, como no caso do parentesco, do casamento e da união estável. Esses são chamados alimentos em sentido estrito. Os alimentos em sentido estrito, os legais, é que geram prisão civil do devedor se o devedor não paga. É que geram possibilidade de penhora no bem de família do devedor se o devedor não paga. E são alimentos em sentido estrito. São alimentos clássicos, cuja fonte é a lei. Ao lado dos alimentos cuja fonte é a lei, nós temos alimentos cuja fonte é a vontade. Cuja fonte é a vontade. Eu até chamava esses alimentos em erro, no meu livro do Tartucci lá, que já tem 20 anos, de alimentos convencionais. Está errado isso. São alimentos voluntários. Sabe por quê? Os alimentos voluntários, eles podem nascer do ato de vontade de uma só pessoa. Eu posso criar uma aplicação alimentar por testamento. Há um chamado legado de alimentos. Quem fizer a matéria, a semana que vem, eu vou dar uma matéria chamada Sucessões. Quarta-feira, das 18h20 às 20 horas, eu vou dar uma matéria educativa chamada Direito Civil Aplicado, segunda-feira, das 18h20 às 20 horas. É uma das duas disciplinas aplicativas. Então, os alimentos voluntários que nascem da vontade podem ser unilaterais, como o legado de testamentos, o legado de alimentos do testamento, deixo o legado do meu sobrinho, ou eles podem ser por acordo. Eu posso ter um acordo em pagar alimentos para quem eu nunca vi. Sim, posso combinar. Um amigo necessitado, eu protejo do Nazar. Quando eu preciso, ele paga. Nós não temos vínculo nem jurídico, nem sexual, nem parentesco, nem conjugal, nem união estável. Ele tem dó. Então ele pôs lá. Se não 10 pau por mês, está garantido. Todo mês está garantido. Isso são alimentos convencionais. Decorre da generosidade do Nazar. Eu agradeço. Uma pessoa querida. O terceiro tipo de alimentos. Quando um dia de família não admitia a união afetiva com a família, não admitia, é uma coisa, não é família. Normalmente, os antigos chamados parceiros civis, das parcerias, que hoje são companheiros do Estado, faziam acordos de instituição de parceria com alimentos convencionais. Eram pagos a esse título. Não porque a lei obrigava, porque a gente combinava. Vilaça foi o pioneiro das parcerias com o dever de prestar alimentos. Ex-vontade, não ex-ante. Professor, seria possível o pagamento de uma compra e venda pelo comprador com um estabelecimento de alimentos voluntários? Como assim? Eu dou uma casa para gerar aluguel para você usar? É isso? Como alimento? Eu compro um bem seu, mas em vez de pagar em dinheiro, eu crio por acordo do alimento voluntário. É que assim, se o senhor comprar um bem meu e pagar alimentos, é um desvio categorial, né? Porque quem compra, paga e chama pagamento do preço. Pagar alimentos, aí me parece que o senhor está fazendo um desvio categorial inaceitável. O senhor não paga alimentos para isso, o senhor paga por prestação. Isso para mim chama-se fraude aos alimentos. Sabe qual é o problema? Você estaria, desculpa, Fala, Nazar. você estaria chamando um contrato de compra e venda um regime jurídico muito específico do crédito alimentar. Tem que ser muito penhorável, ser muito transmissível, etc. Então, não é viável. Não é viável. E os alimentos, o último tipo são alimentos chamados de indenizatórios ou ressarcitórios, que decorrem do ato ilícito. Sabe aquela que atropela e mata o pai de família? E alguém paga para os filhos uma chamada pensão?
que no fundo, tecnicamente, são os lucros cessantes. Oi? O que você quer fazer hoje? Grátis. Você acabou de ficar tirando. Vou entrar para cá? Ah, tá bom. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, então, esses alimentos são, na verdade, os lucros cessantes. E aí tem toda aquela teoria dos lucros cessantes por morte. Até quanto tempo eu pago, para quem eu pago, como é que eu divido. É uma série de questões que são próprias a estudar isso aqui. Aquela ficção criada pelo STJ de que 1/3 do valor a pessoa, se viva fosse, gastaria com isso. Que é alguma coisa eu gasto comigo, mas não para os meus filhos. 2/3 fica para os filhos, para o viúvo ou viúva. Tem toda aquela conta desses alimentos chamados ressarcitórios ou indenizatórios, mas que tecnicamente são lucros cessantes. Quem perguntou dos alimentos de família e quem perguntou aqui? Foi você. Aqui é que dá os alimentos de família. Por exemplo, a vítima atropelada tinha 2 filhos. E daí os dois estão recebendo um salário mínimo, que é aquele mínimo descontado 1/3, seria do pai. Quando um dos dois atinge a maioridade, eles mandam continuar pagando tudo de família, os alimentos indenizatórios não satisfatórios. É o mais comum. No dentro de família é um erro grave. E normalmente são valores baixos. São valores muito baixos. Então, em valor alto, dá problema de licença central. Alimentos legais. Aí é um erro absolutamente lamentável. Segunda classificação. Quanto à extensão dos alimentos. Quanto à extensão dos alimentos, nós temos na primeira letra, a letra A, os chamados alimentos civis ou, eu nunca lembro esse nome, congruos. Congruos. São os alimentos para manter o padrão de vida anterior. Como nós conversávamos outro dia com a doutora aqui, é a regra do sistema brasileiro. Manutenção do padrão de vida. Alimentos civis ou comuns. Depois vem os chamados alimentos naturais ou necessários, que garantem o mínimo de subsistência. Os civis eu mantenho o nível, status quo. Os necessários, eu vou dar aquele mínimo de subsistência. E quem faz jus a alimentos necessários no Brasil? Para ter esse mínimo? Aquele que for culpado. Entendeu a ideia da culpa, do 1694? E também tem a culpa do 1704. Então vamos pensar no caso concreto de aplicação dos alimentos necessários. Mínimos. No sistema da lei do divórcio, quando o marido atribuía a culpa à mulher, ou a mulher ao marido, isso servia para não pagar alimentos ao culpado. A culpa é imputada como forma de não se pagar alimentos. Na lei atual, a culpa é imputada como forma de reduzir o valor dos alimentos. É diferente. Mesmo culpado, eu ainda recebo alimentos. Só que daí eu não recebo os alimentos civis, eu recebo os alimentos mínimos. Tudo bem aqui? Muda a forma de compor o crédito alimentar. Então, vamos pensar que eu tenho um irmão que não trabalha por opção. Ele não tem descendentes, ele não tem acidentes, ele não tem cônjuge nem companheiro. E vai processar um outro irmão. Eu tenho que pagar alimentos? Tenho. Civis? Não. O valor mínimo. Ele não trabalha porque não quer. É extremamente injusto isso. Devíamos jogar no INSS, né? Porque afinal, um trabalha muito, o outro não faz nada e o outro recebe muito. No caso do Matheus aqui trabalhando, e o irmão tranquilo, no interior da vida, e vai pedir pensão e quiser, para matar o irmão, esse moço está perdido.
porque vai pagar pensão para a família inteira, que é o único que ficou rico na família, como vocês podem perceber. Agora reparem, e o Ganfei olha para trás, né? Não se dá para perceber que ele é aqui. Agora reparem, se a gente tira a culpa do meio de família, certo? Esse tema não pode entrar mais em pauta. Para reduzir o alimento, certo? A culpa assumindo, isso vira um não tema. E daí os alimentos entre parentes ou entre cônjuges vão ser pagos em qual status? Em status de manutenção do padrão. Por isso que com a redação atual do Código Civil, eu sou daqueles que defende, e isso já tem mais de uma decisão, que a culpa pode ser relativa ao fim do casamento. Para qual efeito? Pagamento de pensão. E só para isso. Não dá mais nenhum. Então, o parágrafo do 1704 e o 1694, eles têm uma lógica. A culpa não entra para tirar a pensão, entra para reduzir o seu valor ao mínimo. Deu para entender isso aqui? Regra, alimentos civis. Exceção, alimentos necessários. Essa é a forma como o Código pensou os alimentos soberanos. Terceira classificação. Quanto ao tempo dos alimentos. Eu também gosto dessa daqui. Viu? Quanto ao tempo. Nós temos alimentos pretéritos, presentes e futuros. Eu vou entrar aqui com a execução de alimentos. Aliás, no CPC 2015, houve uma releitura da jurisprudência que eu acho particularmente péssima. Execução de alimentos. Eu passei um ano sem pagar alimentos ao meu filho. Meu filho vai entrar hoje, 24/4. Ele pode pedir a prisão pelos últimos 3 meses de alimentos não pagos. Portanto, a doutrina diz que esses últimos 3 meses não são pretéritos, são alimentos presentes, porque ainda culminam prisão. Agora, o que passou os 3 meses são alimentos pretéritos, porque não cabem pena de prisão. Qual pena que cabe se não há prisão? Pena de penhora. Os alimentos que ultrapassam os 3 meses de execução são pretéritos, são recebíveis por penhora. No dia que eu entrei com a execução, os últimos 3 meses eu posso pedir a prisão. E olhem mais, de todos os alimentos que se vencerem no curso daquela ação. Ou seja, eu entro hoje, 24/4, vou pedir prisão pelos últimos 3 meses, e mais por todas as prestações que se vencerem no curso. Portanto, a prisão é dos alimentos, que eu vou chamar de presentes, e dos incêndios, que forem se vencendo no curso da execução. A ideia desses últimos 3 meses é súmula do STJ e regra do Serviço Civil. Agora, a súmula entrou no código. Eu só posso pedir prisão pelos últimos 3 meses e pelas prestações que se vencerem no curso da execução. Agora, vejam o problema. Eu não paguei pensão por um ano. O meu filho, representado pela mãe, entra com a ação pedindo a prisão. Conta 3 meses e vai da prisão. Só que tem outros 9 inadimplidos que eu não paguei. E que ele só pode cobrar penhorando meus bens. Os artigos 732 e 733 do CPC de 1973, eles caminhavam com ritos distintos para prisão e para penhora. Tanto que não se podia entrar com a mesma ação que tinha as duas coisas. Era uma ação para prisão
E um outro procedimento para penhora. Não se acumulavam pedidos de penhora e de prisão. Não porque a penhora pode ter um ritual mais lento que a prisão. A prisão é alimentos imediatos. Quando o CPG de 2015 veio a lume, uma das primeiras perguntas que eu recebi era: Simão, eu tenho muitos cursos de família, mas muito. Simão, nós somos advogados, precisamos continuar processando as ações em dois ritos, uma para penhora e uma para prisão, ou podemos agora no CPC pedir tudo no mesmo processo? Eu disse, eu por cautela manteria a prática, eu tenho até hoje, nenhum juiz assusta, mas eu não tenho uma resposta acadêmica para saber. Eu faria pela prática. Qual foi a surpresa quando eu comecei a ver julgados permitindo a população dos dois pedidos no mesmo procedimento, prisão e penhora. Então, eu também não posso dizer que é jurisprudência majoritária, mas é uma tendência a se admitir tudo no mesmo rito. Eu não sei como na prática funciona. Oi? Não está aceitando? Também não? Separar as duas é o mais correto. Mas eu acho que em acordo com o São Paulo foi aqui que eu vi, admitindo a população. É a decisão de Salomão sobre isso. Eu sei que tem um acordo emblemático, depois a gente pode pôr no grupo para eles, que permitiu. Eu acho inviável na prática acumular dois pedidos públicos tão próprios por penhora. Inviável. É tornar o processo inoperável. Mas, então foi o Salomão que eu li, né? Eu tomei um susto. Eu falei, mas por que permitiu? Permite isso. Na prática, não faço. Na prática, não faço. É um desastre na hora da nossa. Mas há admissão. Mas que bom que a maioria diz que não, porque me parece que os ritos são tão próprios que não vale a pena acumulá-los. Que bom. Depois a gente tem incentivado também. Agora, esse aqui é o problema da lei da guarda compartilhada. A próxima classificação de alimentos é quanto à forma de pagamento. A letra A são os alimentos próprios ou in natura, e a letra B são alimentos impróprios. Pagos em dinheiro. Os alimentos in natura, normalmente é assim: o pai pagará diretamente a escola, não entra na conta da mãe para ela pagar. O pai pagará diretamente o seguro de saúde. A mãe pagará diretamente as atividades curriculares, tais como inglês, judô, matemática, X. E os alimentos chamados impróprios, eles são pagos em dinheiro e administrados pelo outro, cônjuge ou companheiro. O pai ou mãe das crianças. Com a lei da guarda compartilhada, surgiu aquela questão que eu disse para vocês. Se a criança passa 15 dias em cada casa, por que eu pago alimentos só para 15 dias comendo da minha comida e bebendo da minha água? Mas os alimentos não são só para comer e beber. Tem passeio, tem médico, tem material escolar, tem roupa. Tá bom, mas ainda não paga isso. O valor da pensão tem que ser reduzido porque a criança está feliz. E aí o grande debate de 2014, a lei é de novembro, a lei é de dezembro de 14. Houve um braço de ferro tão grande contra essa lei, que eu lembro que a presidente Dilma promulgou no último dia que ela podia fazer. Porque eu tentei o máximo que essa lei passasse. Eu usei todas as minhas forças políticas, para todos os meus amigos. Cheguei uma camisa da Dilma. E ela só promulgou essa lei porque ela estava com aquela questão de crítica política, a gestão da administração dela. Ela achou que se ela não assinasse a lei, não acusava a lei de ser contra a criança, ela com medo político. A lei é péssima. A lei é a pior lei que nós temos no Brasil. Mas enfim, os alimentos, na prática, acabam sendo pagos parte in natura.
é muito comum o pai pagar a escola e pagar a segurança. Isso é muito comum na prática. E parte alimentos impróprios. Vai para a conta da mãe o dinheiro e a mãe administra. Isso é comum, uma parte e outra parte. Ou seja, não tudo vai lá em fora. Eu ainda me lembro de algumas discussões de gente de família. Eu não estou mais advogando de gente de família, mas a impressão que eu dou de parecer de gente de família é uma coisa assombrosa. Hoje não sou subsidiário. E eu converso com os advogados e advogadas. Um dos temas duvidosos na prática, que é difícil de gerir, é assim: vale a pena deixar o pai, por exemplo, pagando diretamente a escola, pagando diretamente isso aqui, ou é melhor pôr o dinheiro todo na mão da mãe e ela administra? Ou seja, o que é mais vantajoso para a família? Alguém administrar o todo ou fracionar os pagamentos? As mães normalmente alegam. Se ficar com ele o dever de pagar a escola e não paga, a criança vai ser expulsa da escola e eu não tenho como saber. E ele responde: se ficar com você o dinheiro, você gasta com você e não com a criança. O debate é esse. É mais um mesmo. Eu ainda acho. Você tem feito acordo com a Europa? Tem feito acordo? Eu ainda acho que tem prevalecido a ideia de que algumas prestações são pagas diretamente aos credores, como escola, etc. E alguma entregue à mãe, a isso próprio, para ela fazer as coisas. É um mix entre as duas. Mas esse é o grande dilema. Como administrar os alimentos a partir da sua forma de pagamento? Bom, quanto à forma é isso, item 5. Quanto à finalidade dos alimentos. Oi. Difícil o MP concordar. Quando o senhor diz pode ser acordado, é uma coisa muito interessante. Porque quando o senhor pensa na área jurídica, você pensa logo num acordo feito no fórum perante o juiz que é o presidente do MP. Mas tudo pode ser acordado fora do fórum, desde que permita. Por exemplo, eu pago tudo. A gente está acostumado a jurisprudência a partir da briga, certo? Mas quantos casos não há briga que as pessoas fazem o que elas querem? O que não pode ter? Regiões menores. Se naquela organização familiar esse método for melhor que aquele, vamos juntos. Não deu pinta, o juiz não vai ligar na sua casa, o senhor está pagando poucos alimentos. Agora, se eu puser no papel, para o juiz homologar, é muito difícil esses exemplos muito radicais. Até a ideia de pôr tudo em alimento impróprio e a mãe pagar tudo, ok. Mas tudo em alimento próprio, o pai paga a cesta básica, o pai leva a comprar roupa no shopping, o pai paga. Eu nunca vi isso. Sem entrar dinheiro na conta da mãe. Eu nunca vi isso. Eu já vi tudo em alimentos sem dinheiro, mas tudo em alimentos na natura eu nunca vi. Não, porque daí começa o problema da prática. Ah, mas faltou a roupa. Ah, mas faltou isso. Ah, aí começa a problema. Porque se o mundo fosse racional, você não comprou um tênis especial para jogar futebol. A in natura é normalmente o que dá pau. O pecúnia está lá na conta. In natura não dá pau. Por isso que eu nunca vi um acordo, tudo in natura. É difícil. Já vi tudo em pecúnia. Quanto à finalidade dos alimentos, nós temos 3 tipos de alimentos: os chamados provisionais, os chamados provisórios e os chamados definitivos. Os provisionais, talvez eu explicar para os provisórios. Os provisórios, eles decorrem da lei de alimentos que é a 5478/61. 5478/61, que prevê o seguinte: havendo prova da relação de família que exige, que gera alimentos, prova, certidão de casamento, certidão de nascimento,
O ultraje da prova pré-estabelecida na relação, o juiz fixa limites provisórios. Tem prova. Então, para pedir limites provisórios, você tem certidão de nascimento, certidão de casamento, contrato de Estado. E aí fixa limites provisórios. Se por acaso essas provas não existem, eu vou investigar a paternidade de uma criança de 6 anos autora, pedir alimentos durante o curso da investigação. Tem que fazer o DNA. Não há prova pré-constituída da paternidade. Aí eu me valho do poder geral de cautela do juiz e fixo alimentos provisionais. São alimentos que decorreriam do período in mora. Porque afinal a criança não pode esperar o fim da ação, reconhecendo a paternidade para poder ser cuidada. Então os provisionais são pagos de maneira cautelar. E como não tem prova pré-constituída, eu tenho que ter indícios mínimos de prova de que aquele pai é pai. Mínimos. Não pode só uma alegação inicial. Tem que ser a fotografia dos dois em rede social, tem que ser declaração de amigos que eles namoravam, de alguma coisa. Mas não vai ter prova pré-constituída do vínculo, como na segunda do casamento, na medida seguinte e na união do Estado. E os definitivos, evidentemente, são aqueles, após esgotado toda a fase de instrução probatória, em que vem uma decisão, esses alimentos chamados definitivos. Portanto, os provisórios e os provisionais são dados de cognição sumária. Os definitivos são dados após exaurir-se a produção de provas. São esses que eu comentei que retroagem à data da citação. Como dito isso, temos um último tema, ou dois últimos temas, para encerrarmos a questão. Então, a primeira observação é que a dívida alimentar, eu já disse isso em aula pretérita, é a chamada dívida de valor. Artigo 1710 do Código Civil. Dívida de valor. 1710 do Código Civil. O que significa isso? Por ser dívida de valor, a correção monetária dos alimentos é automática. Automática. Ou seja, ainda que o juiz não diga, todo ano os alimentos de R$1.000 são corrigidos, eles são, porque a dívida de valor tem esta característica. Ela serve para comprar coisas, então ela é automaticamente reajustável. E por que eu falo dinheiro em ano? Porque além da correção monetária, 10.931/02, acho que é essa, da correção monetária, que transformou em lei a MP do Plano Real de 94, ela diz que a correção monetária no Brasil é anual. Está lá. A limitação anual está na lei 10.932/01. 10.932/01. E qual que é o índice de correção monetária? Se não houver outro fixado por acordo, e o IPC, que é o índice de correção governamental, IBGE. Se houver outro, se as partes combinarem o IPC, já é governamental. GPM, vale o se não, é o IPC. Mas é para o professor Daniel Neves Amorim. Daniel, e se quando eu pedi os alimentos, eu não pedi a correção monetária automática? Não pedi. Só falei, eu quero alimentos. O juiz diz assim, 10 mil por mês, reajustados a cada ano pelo IPC. Eu não pedi isso. O juiz pode dar esse plus, ou isso é extra pedido do nosso corpo? Aí é implícito. Porque a lei exige a correção monetária. Não está pedindo, é aplicar o texto lei. E, portanto, mesmo se eu não pedir, Deus volta para mim, Daniel. Daniel, imaginemos que a sentença, eu não pedi, e a sentença não disse que correção monetária. Disse isso lá, R$10.000 por mês. No ano seguinte, um ano depois, eu posso pôr a correção automática? Ele falou, pode, porque faz parte do título pelo IPC. Normalmente, é a lei que manda. O juiz fala,
é dívida de valor. 1.710 do Código Civil. Uma outra questão que o senhor tem que perguntar: quando é que cessa o dever de pagar os alimentos? Antes, quando é que cessa o dever de pagar os alimentos? É 1708 do Código? Então, não é 1708 do Código. Quando é que cessa o dever de pagar os alimentos? Com o casamento, a união estável, ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Com relação ao credor, cessa também o direito. Bom, não lê para o final. Com relação ao credor, cessa também o direito de alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Esse é lindo. Como é que cessa o dever? Bom, vamos começar pelos filhos. Já falei para os senhores que atingir 18 anos, em tese cessa, salvo se estiver estudando, que vai ter 24 e 25. Já conversamos isso em aulas pretéritas. Para filho. E para ex-marido e para ex-mulher? Cessa quando ele tiver novo casamento, ou um novo união estável, ou um novo concubinato. Lembra-se do concubinato? As relações entre pessoas que se casarem constituem concubinato? 1727. Meu ex-marido, minha ex-mulher arruma um amante. Eu descubro. Eu posso parar de pagar a pensão, não porque ele ou ela se casou, não porque ele ou ela continuou no estado, porque agora existe um amante. É como de novela, mas enfim, o código autoriza a cessação da prestação alimentar. Disse para vocês também que a jurisprudência do STJ, em termos de ex-cônjuges de idade mais jovem, alimentos são transitórios, certo? Pelo período de 2 anos para recolocação no mercado de trabalho. Então, tudo já foi dito. Então, agora tem uma novidade que aparece no parágrafo do 1720. Objeto de grande debate, grande leitura da professora Gisele Delonac. O que, aliás, vou jantar hoje, daqui a pouco. Que ela já está me esperando. A professora Giselda fez um grande trabalho sobre o que seria o procedimento indigno no parágrafo único do 1708, que permite a cessação do pagamento do imposto. Aliás, esse procedimento indigno ele é muito curioso. Repara como o código às vezes constrói umas situações estranhas. Eu sou casado, eu tento matar minha mulher. Ela se divorcia, eu sou culpado, mas preciso dos alimentos. Ela me paga os alimentos mínimos, como vimos há 10 minutos. Mínimos. Mesmo eu tentando matá-la, mas preciso dos alimentos. 1704. Só que a lei diz, doutor, que sobre o procedimento indigno, cessa os alimentos. Então vamos lá. Ela tentou me matar, vai o tentativa de homicídio, aquele que apanhou, aquele que sofreu sevícia, vai pagar alimentos para quem causou todos esses danos, porque ele precisa, no mínimo. Só que se eu, depois dos alimentos estiverem sendo pagos, praticar algum ato indigno contra o credor, eu perco os alimentos. Então, tentei matá-la antes do fim do casamento, ganho alimentos que preciso. Tentei matá-la enquanto ela está pagando alimentos, paro de receber você praticar. O negócio é quebrar o pau antes, bater, chutar, tentar matar, receber o mínimo. Depois você para de ganhar, o seu comportamento é indigno. É estranho, né? O código atribui alimentos para um comportamento indigno durante o casamento e cessar depois do casamento. Mas é isso que nós temos para hoje. O que é esse comportamento indigno? O Código 2002, como os senhores e senhoras bem sabem, tem cláusulas gerais, certo? Ele não define tudo. E o que seria então essa indignidade? Indignidade aqui seria, a partir de 2 leituras possíveis, ou indignidade nos exatos modelos da indignidade sucessória, que o artigo 1814, salvo o melhor juízo, traz lá o rol de causas de indignidade sucessória. Eu transportaria aquelas causas para indignidade alimentar
Por exemplo, tentar matar, por exemplo, como chama, os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Então eu transportaria para cá as causas do 214, a intimidade sucessória seria também testamentária, é isso que faz a profissão de Gisele, ou nós teríamos uma cláusula aberta para qualquer ato que o juiz achar indigno. Qualquer ato que o juiz achar indigno. E qualquer ato faria cessar a prestação alimentar. Que são atos indignos que eu poderia imaginar aqui. Qualquer coisa que expusesse a pessoa ao ridículo, à humilhação, qualquer coisa íntima que fosse revelada ao público, ainda que já sendo moral, coisas que não eram para ser ditas, qualquer forma de causar dano à imagem, à honra, qualquer tipo de violência física, psíquica, qualquer coisa que gerasse uma sensação de, eu chamaria, ingratidão no sentido mais amplo da palavra que o jurídico. Eu estou pagando e você ainda faz isso. Portanto, aqui temos uma cláusula geral bem aberta para o juiz preencher de acordo com o caso concreto, o que seria essa ingratidão alimentar. Ou restringiríamos a ingratidão sucessória, teríamos um rol fechado e ficaremos vazios. Por que eu acho que o código não quis se valer da ingratidão testamentária, sucessória? Se quisesse, teria feito nos termos do artigo tal. Como ele faz? Ele remete aos artigos. Ele não fez. Ele só disse comportamento indigno. Ele não disse comportamento indigno nos moldes da sucessão. Então aí ele criou uma cláusula geral para o juiz escolher o que é indignidade à luz do caso. Eu gosto das cláusulas gerais, apesar de ter justificação mal aplicada na prática, que, por exemplo, para uma família, um certo tipo de valor, um certo ato pode ser digno e para outra não. Uma família muito religiosa, uma família muito fechada, depende do que é o ato praticado. A gente não precisa pensar em barbaridade para ser indigno para algumas pessoas. Apesar que, por exemplo, tentativa de homicídio, calúnia, injúria, difamação, isso é uma sensação de indignidade geral. Mas pode ter outros atos, menos graves socialmente, mas muito graves para aquela família, em razão da sua história, origem, sucesso. Portanto, me parece que a ingratidão aqui está no campo da cláusula geral e não tem relação com a ingratidão sucessória do 1814. Bom, com isso, nós acabamos os alimentos. Então, segunda-feira, quando vier, vamos falar um pouco sobre tutela, curatela. Eu falo sobre o poder familiar. Eu vou falar sobre os artigos 1583, 1584 de guarda, 1634 do poder familiar, e vamos discutir um pouco então as questões de guarda e poder parental. Já antecipo aos senhores que é uma aula controversa. Tem opiniões para todos os gostos. Preparem-se que é a aula mais tensa do curso. Até segunda-feira, se Deus quiser, então, uma boa semana para os senhores e senhoras.